No Pai, diante da sua presença nesta manhã, nós estamos aqui, Jesus, para aqui apresentar o irmão Josué, que vai estar aqui, Senhor, trazendo para nós os ensinos da Tua Palavra. Também quero orar, Senhor, pelo irmão Maurício, que tem se fechado esta porta de trabalho, mas eu creio no Teu nome, eu creio no poder da Tua pessoa, Jesus. O Senhor pode abrir uma porta ainda melhor que a que ele estava trabalhando, porque eu creio, Deus, no milagre. Deus eterno, abençoa cada irmão, cada ouvinte que está aqui conosco, para que aqui, Senhor, saímos daqui abençoado. É o que eu lhe peço, Jesus, e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem sentar? Esta manhã tão... Eu, quando era mais novo, gostava do verão. Hoje eu tenho uma preferência pelo inverno. Está tão boa essa temperatura, não está tão frio. E os irmãos estão aqui, né, pela graça de Deus, e fizeram a escolha certa, né? Porque a gente não tem lugar melhor do que estarmos, né? É na casa de Deus, para aprendermos a sua palavra. Porque esta é a motivação, este que nos motiva, um dos nossos motivos que vemos a casa de Deus. Em primeiro lugar, para adorar o seu nome, termos a comunhão com os irmãos e aprender a sua palavra. Nós vamos ver esta lição muito importante, uma lição, digamos que precisa ser todos os dias discutida, ensinada, insistida nesses assuntos de família. Porque é algo tão delicado, né? E aonde muitas vezes encontramos diversos conflitos nesta área. Aqui, irmãos, já viram pela introdução, pela leitura introdutória, que nós falamos de Davi e sua família, um grande rei. Tanto é que, né, que o rei... o reino de Davi é o maior rei que Israel hoje venera muito, né? É o seu nome. Mas foi um homem, irmãos, como nós vimos aqui, problemas na sua família. E é o que nós vamos conversar e debater nesta manhã. Eu digo que nós não nascemos perfeitos. Nós falhamos bastante. Nós erramos, tropeçamos, às vezes caímos e depois nos levantamos. Mas o mais importante é saber que nós estamos aprendendo e melhorando a cada dia. Ou nos esforçando para melhorar, para errar menos. Enquanto estivermos neste corpo terreno, carnal, seremos pessoas falhas, imperfeitos. Mas tentamos acertar os ponteiros, andar nos trilhos, em todas as coisas, principalmente na família. Glória a Deus. Então, irmãos, esta lição, eu quero que os irmãos já viram onde é que está. O texto áureo fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. É verdade prática que isto é uma lei universal de Deus. Eu poderia perguntar individualmente para qualquer um irmão: quem já não colheu frutos de algum erro? Todos nós colhemos frutos de algum erro que nós já fizemos. Isto é inevitável. Eu poderia dar exemplos, testemunhos, né? Mas, como eu falei, no decorrer desta jornada, nessa trajetória desta vida, nós aprendemos com os nossos erros e tentamos não errar do jeito que a gente errou. Aleluia. Então, irmãos, introdução desta lição, não sei quantos irmãos têm a revista da Escola Dominical, quem tem pode acompanhar. A introdução diz assim: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências de que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que esta família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto
rebelião e morte. A palavra-chave desta lição é negligência. Ora, se há negligência, há consequências. Quando negligenciamos qualquer lei de Deus, dos homens, há consequências. Se nós negligenciarmos no trânsito, em qualquer situação, sofreremos consequências por não cumprirmos aquilo que está estabelecido. Davi, homem conhecedor, né, da vontade de Deus, embora um grande rei, errou muito no seu aspecto familiar. Então, irmãos, ele teve negligência. Então, as consequências da sua negligência acarretou muitos problemas para a sua família. A família de Davi era grande, pois ele teve muitas esposas, teve vários filhos, como nós lemos aqui. Hoje, irmãos, eu sempre faço assim, eu leio um pouco e discorro algum exemplo, discorro algum assunto, alguma coisa pertinente àquilo para fazer o link, digamos assim, com o assunto, abordagem dos assuntos. Leio a revista para nós nos situarmos, mas não ficarmos só na leitura, mas nós temos que trazer exemplos práticos. Antigamente, irmãos, as famílias eram compostas de muitos filhos, né? O casal tinha, eu vou falar uma coisa, irmão, até vão dizer que é exagero. Meu avô teve 22 filhos, teve 11 com a minha avó, né, e 11 com outra esposa. 22. Família, antigamente, independente também se era só o casal, era normal ter 8, 7, 6 filhos. E os pais administravam. Era uma vida tipicamente diferente desta de hoje. Hoje, os casais é 1, 2, no máximo 3. E com 2 ou 1, às vezes se atrapalham para criar. Às vezes se esforçam para poder dar uma educação, porque a vida exige mais hoje, de certa maneira. Esse mundo capitalista, esta dinâmica do dia a dia, ela exige que até a criação exige, ou é cobrado mais coisas que eram cobradas no passado. E muitas vezes a gente tenta dar o suporte necessário para que o filho obtenha as coisas necessárias para ele ter uma vida, digamos assim, digna. Mas, mesmo tendo, às vezes, poucas famílias pequenas hoje em dia, os casais têm dificuldade para educar os seus filhos. Eu sempre digo, e faz parte da lição, e eu acho que foi aí que Davi também teve muitos erros. Não podemos, irmãos, focar nossa vida nas coisas seculares do dia a dia, no andamento desta vida, focarmos no trabalho, focarmos nas coisas de casa, e muitas vezes deixamos nossos filhos isolados no seu mundinho particular deles. Isso pode acarretar, às vezes, consequências da nossa negligência. Então devemos acompanhá-los, tanto na vida material, na vida psicológica, na vida espiritual, como cristãos que nós somos. E isso, irmãos, é o foco desta lição. Aleluia. Então, irmãos, nós sabemos, irmãos, que Davi foi um homem, a Bíblia diz que Davi, ungido por Deus. O livro 1 de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus. Davi, nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí nós nos perguntamos, como assim? A Bíblia está dizendo que desde aquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Como que um homem que teve a presença do Espírito Santo na sua vida pôde errar tanto na sua trajetória, já que a Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito Santo estava com ele, se apoderou da vida dele. Então, irmãos, além hoje de você vir aceitar a Cristo e o Espírito Santo te acompanhar toda a nossa vida, durante toda a nossa trajetória, ele vai acompanhar, não estamos isentos de, se não nós cultivarmos, se não nós mantermos, se não frutificarmos,
se não, como eu falei, se não crescermos, se não aprendermos, se não vigiarmos, se não orarmos, poderemos estar com o Espírito Santo na nossa vida e cometermos muitos erros por falta de cuidado e de vigilância. Então, irmãos, não basta eu vir para aceitar Jesus, vir na igreja, virar religiosamente em cada culto, todos os cultos, e não me moldar, e não parar para meditar, não parar para eu me transformar, me modificar naquilo que a Bíblia diz como eu devo ser. Aleluia. Porque nós não andamos segundo o curso e os ensinos deste mundo. Porque se nós andarmos segundo o curso deste mundo, os casamentos falidos, famílias desorganizadas, sem princípios morais, sem princípio de dignidade, aleluia. Mas nós, irmãos, vivemos segundo a regra de fé que está aqui nesta palavra, que é a Bíblia Sagrada. Mesmo errando, nós temos de observar o que as Escrituras falam, aleluia, para não errarmos com a nossa família e com em qualquer área da vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, Davi, homem de Deus, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo do capítulo 2 de Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Aleluia. Então, irmãos, vejam bem, Davi, um grande rei. Ali eu volto a falar o que eu disse anteriormente. Poderemos ser grandes empresários. Poderemos conquistar uma condição estável financeiramente. Poderemos ser até bons obreiros na casa de Deus. Poderemos realizar muitas tarefas, viajar, pregar, evangelizar. Podemos ter a condição financeira boa, tudo. Mas se as nossas tarefas do dia nos afastarem do nosso bem maior, abaixo de Cristo, abaixo de Deus, que é a nossa família, tudo isso seria inútil. Porque nós, irmãos, a gente nós vemos isto, que muitas vezes tem os pais cristãos, mãe cristã, o pai cristão e os filhos fora da igreja. Por que, se os dois tiveram toda a oportunidade de ensinar, por que o filho não é cristão? É uma pergunta, uma interrogação. Será que houve alguma falha? Claro que cada um escolhe o seu caminho, mas a nossa obrigação. Eu tenho um comercial, irmãos, que eu vejo, não se encaixa bem no que eu estou dizendo aqui. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes não adianta ser bem-sucedido, tanto é que acho que as pessoas assim, do mundo mais bem-sucedidas financeiramente têm suas famílias, às vezes, destruídas. Têm seus filhos destruídos, porque eles conquistaram o ápice da sua vida profissional, focaram a sua vida na profissão, em ganhar coisas desta vida. Mas o bem maior é se distanciar dos filhos, se distanciar às vezes da esposa. Aleluia. Mas nós devemos sempre estar, irmãos, com os nossos olhares fitos em nosso seio familiar, na nossa família, como ela está andando. Sabemos, irmãos, que duas pessoas diferentes se unem, vêm digamos assim, de culturas diferentes, de formações diferentes. Vem um homem, uma mulher, e muitas vezes cada um tem a sua criação diferente um do outro. Às vezes o pai formou de um jeito, o pai e a mãe formaram de um jeito a menina, o pai e a mãe formaram de um jeito o menino. Daí daqui a pouco eles se unem e há conflitos, por quê? Porque são diferentes na sua criação. Aí, quando nós olhamos para Deus, para Cristo, para a Bíblia, essas diferenças têm que cair por terra. A Bíblia orienta e muito. Se nós olharmos para 1 Timóteo, capítulo 3, se nós olharmos para os ensinos de Paulo, como o esposo e a esposa devem se comportar um com o outro,
veremos, irmãos, que aí então as nossas tradições, as nossas culturas, nossos ensinos, eles ficam nulos. Porque o nosso bem maior agora é acertarmos os nossos ponteiros com a nossa família para que nós sejamos dignos de herdar o reino do céu e dar um bom exemplo nesta vida. Bendito é o nome do Senhor. Davi foi falho nessas coisas. Davi errou muito. Ele teve, irmãos, aqui nós vamos ver, irmãos, que ele teve pecados na área sexual, na área amorosa, digamos assim, e teve muitos desastres em função disso. A grande família de Davi, no tópico 3. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus, e um homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com ele. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade. Suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas. Aleluia. Então, irmãos, aqui o rei Davi era um homem ungido e de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. É o que eu falei. Tamar, aqui nós vemos, irmãos, algum trecho aqui de como o problema começou a acontecer. Tamar era filha de Maaca. Esta era a filha do rei Talmai de Gesur e a mãe de Absalão. Este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Amnon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Absalão era irmão de Tamar e filho de Maaca, e terceiro filho de Davi. Nos capítulos 13 a 19 de Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amnon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Então, muitos problemas decorrentes, e isto, irmãos, é hoje também, isto é uma escola dominical, devemos aprender e entender. Hoje, a vigilância nesta área também é algo, irmãos, muito ter muito cuidado. Por quê? Porque depois, irmãos, que há nesta área acontece algum dano, só o perdão de Deus para reparar. Ou às vezes isso traz consequências, irmãos, consequências desastrosas, consequências para o resto da vida. Então, irmãos, Davi não teve esses cuidados. Davi negligenciou esta área, não se preocupou muito. E vamos adiante. Aminon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente, dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã, Tamar. Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por esta paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Então, irmãos, aqui falar de algo que eu acho interessante isto. Se nós devemos, então, irmãos, como os pais, como os filhos, como irmãos, se nós observarmos qualquer coisa, porque às vezes aqui diz assim uma paixão. Paixão não é amor. Paixão é enganosa. Pode trazer, irmãos, erros. Não tem muito critério. Então, irmãos, nós vemos a própria vida de Sansão, um homem chamado por Deus, um homem com propósitos divinos. Quando o irmão se apaixonou, ficou cego e fez um descuido, desonrou o pacto com Deus e trouxe consequências porque aquilo ficou no seu coração. Então, irmãos, hoje devemos orar, orientar a nós mesmos, a outros, nossos filhos, para não cair nessas armadilhas que podem
Às vezes não dentro da igreja, pior ainda, quando alguém, um jovem, começa a querer. Então é muito cuidado, muita oração, muita orientação, muito abrir dos olhos. Por quê? Porque, irmãos, ali viu o meio-irmão, se apaixonou, era um pai, era mãe diferentes. Mas então, irmãos, pode acarretar problemas irreparáveis também, onde a pessoa nunca mais volta da igreja ou volta e acaba se envolvendo, um jovem acaba se envolvendo com alguém que não é do meio cristão, com uma fé que não é evangélica. Pela misericórdia de Deus, às vezes podem aceitar a Jesus, ou não. Mas às vezes uma paixão pode levar a uma loucura, uma paixão pode levar a uma cegueira espiritual, uma paixão pode levar a tantos afastamentos de Deus. Aleluia. Porque ele não era um homem ajustado. Mas cabe a nós, como pais, como cristãos, fazer o ajuste em nossas vidas e ajustar a nossa família, nossos filhos, aleluia, que estão em nossa volta. Aleluia. Então, irmãos, temos que ter cuidado com essas coisas, porque a paixão é doentia. Então, nós temos que estar com os olhos abertos, observando o comportamento dos nossos filhos, para que não venham a cair. Hoje, é comum isso, pode se envolver com no colégio, na faculdade, no trabalho. Então, irmãos, há um cuidado muito grande nós em relação aos nossos filhos, aos nossos irmãos, a nós mesmos. Aleluia, para não cairmos nas armadilhas do diabo, porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, diz Isaías, no Isaías. Quem o conhecerá? Você conhece, nós conhecemos o nosso próprio coração e Deus, mais ninguém. Mas cabe a nós, irmãos, colocar o nosso coração, se enchermos do Espírito Santo, não sermos como Davi. Ele não teve o cuidado de zelar por aquilo que era santo, se corrompeu e fez muitas coisas erradas. Um homem, um grande rei, mas com a família destruída, onde teve morte, onde teve tanta coisa, irmão matando irmão. Por quê? Porque ele não deu atenção à sua família. E vamos ver mais adiante que não só não deu atenção, como ele fez algumas coisas erradas, como não consertar, não tratar o problema do filho. Aleluia. Ele sabia da existência dos problemas, mas ele não tratava o problema. Aleluia. Então, irmãos, mais adiante, nós vimos sobre que Jonadab, aqui diz sobre Ainon. No 4 nos fala de Jonadab, um conselheiro do mal. Olha só. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos. Em seu coração, o mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação, Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto, quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Veja bem, irmãos, que aqui está dizendo que tem que ter um cuidado com quem nós vamos nos aconselhar, com quem nós vamos conversar. Jonadab é o tipo de amigo, ou na verdade amigo que não era. Aleluia. Não se deve ter por perto. Cuidado, irmãos, com quem você vai pedir conselho. Cuidado com quem está te aconselhando. Aleluia. Cuidado com quem você está dividindo os teus problemas da tua vida familiar. Cuidado com o teu colega, com a tua colega de trabalho. São cristãos. São dirigidos por Deus. Aleluia. O salmo já começa, o primeiro salmo já começa. Não vos assentais, não seguiu o conselho, não assentais na roda dos escarnecedores, não seguiu o conselho dos ímpios. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos bem que os erros começam pelos maus conselhos, já tem uma influência. Aí pega um camarada que não tem um bom conselho, e como é comum, além da mídia, além dos programas, além de filmes, além de desenhos, além dessa cultura do mundo, como eu falei, que não tem conceito cristão, não tem princípio cristão, o casamento não deu certo, trair, até às vezes os mocinhos são os que traem. Além disso, temos os nossos colegas de trabalho
que não tem. E se perguntar também para todo mundo, vão ver histórias. Eu sei do meu amigo que aqui tem outra, e ela tem outro, e é comum isto. E fica ali, às vezes contam. Abrem essas coisas, todo mundo sabe. Mas quem deve influenciar ao contrário, o inverso, a influência é você, somos nós somos bons. Às vezes, da gente receber conselho ou receber influência, nós devemos ser influentes e não compactuar com essas coisas, não rir. Se for possível, é difícil ser como João Batista. João Batista não tinha papa na língua, que nem se diz. Ele dizia assim, o machado está posta, a raiz da árvore. Tudo aquilo que não presta vai ser derrubado. Ele foi na frente do rei lá e chegou e disse, tu está errado. Mas nós, às vezes, nós intimidamos. Nós não falamos. Mas, irmãos, é pior ainda quando alguém, e isso cabe também, eu falo isso porque é uma questão de família, é uma questão de casamento, é uma questão de filhos. Aleluia. Jonadab era um mau conselheiro, aconselhou alguém que já estava com o coração meio corrompido, então era gota d'água para o mal acontecer. Aleluia. Todos da família de Davi. Aleluia. Então, irmãos, no 3, o problema moral na família de Davi. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres, perante este sol. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do seu próprio pai, e o envergonhasse publicamente. Vejam bem, irmãos. Nós somos perdoados se errarmos. Sim. Não devemos pecar, evitar. Mas, fato, pode até ser perdoado. As consequências você vai arcar. As consequências são inevitáveis. E essas consequências podem ser por toda a vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, elas podem acarretar para o resto da vida. Como a lição diz, é a lei da semeadura, que o homem semear, isto também colherá. Se você semear coisas boas, colherá coisas boas. Se você semear coisas justas, você vai colher coisas justas. Se você começar a semear coisa errada, você vai colher coisas erradas. Eu vejo, irmãos, tenho um exemplo que acho que alguns irmãos talvez já tenham, alguém já tenha visto esse comercial. Existe muito nas questões de trânsito, é onde exatamente o filho segue aquilo que o pai faz. Se o filho cresce vendo o pai xingar a mãe, ser rude, ser grosso, ou até usar de violência física, ou emocional, ou psicológica, o filho vai seguir os caminhos do pai. Se o filho vê o pai sempre jogar lixo na rua, fora do carro, ele vai seguir o exemplo do pai. Se o filho vê o pai ser uma pessoa grotesca, rude, ele vai seguir o conselho do pai. Então, irmãos, tudo que os filhos verem nos pais, eles vão ser os seus seguidores. Então, não cabe a cada um de nós darmos bons exemplos para que colhamos nos nossos filhos os melhores frutos das suas vidas. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa vontade. É claro, como eu falei, na nossa trajetória nós nascemos imperfeitos e somos imperfeitos, mas no caminho nós vamos fazendo os ajustes necessários. Vamos ajustando as coisas erradas. Mas se eu era uma pessoa que eu era rude, a Bíblia diz que eu não posso ser rude, então eu freio. Mas se eu sei que é errado fazer isso, e a Bíblia diz que eu não posso, então eu freio.
até aquilo ficar naturalmente e eu desenvolver uma forma de ser o melhor, uma pessoa melhor, bendito é o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos na vida de Davi estou no 3. As consequências de falta de seu domínio próprio. Ele reconhecia que errou, reconheceu os seus problemas, mas as consequências foram inevitáveis. Não adianta, depois que nós errarmos, irmãos, a consequência é inevitável. Não adianta. Mas Deus me perdoou. Perdoa. Mas as consequências do pecado são inevitáveis. Davi sentiu isso na própria pele. Aleluia. Então, irmãos, eu vejo isso. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Infelizmente, eu digo, irmãos, tem pessoas que invertem esse versículo. Eles submetem-se ao diabo e resistem a Deus. A Bíblia está dizendo não faz, ele resiste. Deus não, aí é o contrário, Deus não vai fugir, Deus está sempre ali esperando que a pessoa se arrependa. Mas Deus está ali. Mas eles se submetem às coisas do mundo, submetem às leis do mundo, às regras, aos ensinos, aos cuidados, e resistem a Deus. Mas a Bíblia está dizendo assim, portanto, sejam sujeitos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sejam resistentes ao diabo. Resistam aquilo que vai contra a palavra de Deus. Submetam-se à vontade de Deus. Aleluia. Mesmo que isso traga prejuízo físico nesta vida. Aleluia. Homens resistiram ao diabo. Morreram. Foram sujeitos a Deus, mas estão na glória. Bendito é o nome de Jesus. Muitos se negaram o evangelho, não se sujeitaram a Deus e estão no inferno. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que ter esse cuidado com estas coisas. Aleluia. Vamos ver adiante, irmãos, que Davi ele não tratou certas coisas. E mais ainda, aqui diz que foi envergonhado publicamente, que todo Israel ficou sabendo daquela bagunça no meio da família. Como não deveria ter muita gente falar, enfim, eram pessoas como nós. Provavelmente conversavam e foi envergonhado, Davi foi envergonhado publicamente. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho de Davi mais velho e contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Aminon. Como vingança pelo abuso de sua irmã Tamar, sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi, a pergunta, soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Aqui está dizendo uma coisa, irmãos. Nós observamos nossos filhos. E muitos pais têm o hábito, às vezes, de passar a mão pela cabeça. Mas o cristão não passa a mão pela cabeça de um erro de um filho. Ele vê o erro do filho, vai lá e corrige. Chama atenção, disciplina, se for o caso. Mas, infelizmente, muitos casos, em muitos lugares, em muitas famílias cristãs, não cristãs, os pais passam a mão nas cabeças, não tratam os problemas, veem os filhos fazerem coisas erradas, e às vezes até nem ligam. Mas o importante, irmãos, é nós fazermos a correção. Davi via, ele até não gostava da Bíblia, aqui diz que ele se irava contra aquilo ali, mas a Bíblia não fala que ele tratou os filhos.
Ele deixou a coisa passar, passou a mão, tapou o sol com a peneira, fez que não via, é um desgaste para mim estar discutindo. Então o irmão teve consequências porque ele foi negligente. Aleluia. É uma lição de família? É uma lição digamos, de atenção, de cuidado? Sim. Mas é isto. Devemos tratar nossos familiares. A Bíblia diz que não devemos... Eu gosto desta passagem que diz: filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Claro que aqui dá duas relações, não quer dizer que você vai tratar, mas isso no dia a dia, no cotidiano, nós temos que ter um cuidado, nós como filhos. Obedeçamos aos nossos pais. Atentamos para os seus conselhos, porque todo pai quer o melhor para seu filho, isso é fato. Nenhum pai quer o mal do seu filho. Agora diz aqui que também os pais não podem ser rudes demais. E às vezes nós nos tornamos críticos. Às vezes o filho erra e você diz assim: tu não vai acertar nunca, tu não vai ser ninguém desse jeito, tu não consegue. Então, vai ser um fracassado. Cuidado com as nossas palavras, com o que sai da nossa boca, porque a Bíblia diz que vida e morte estão no poder da sua boca, e come o melhor fruto aquele que bem a utiliza. Então, irmãos, cuidado com o que você profere dentro da tua casa, ou seja para o seu cônjuge, ou seja para os seus filhos. Usa a palavra de bênção, de ânimo, não de desânimo. A Bíblia diz assim, para que eles não fiquem desanimados. Não seja pejorativo com seu filho. Não critique demais o seu filho. Aconselhe, não critique, aconselhe. Converse. Às vezes lá em casa, o meu trabalho é muito intenso. E às vezes até 11 horas da noite eu estou trabalhando. E às vezes no corre-corre, a minha esposa diz assim, no dia a dia, ela me chama a atenção e diz assim, e aconteceu isso até essa semana: Josué, o Gabriel está tomando café sozinho lá, fica pouco tempo com ele, vai lá tomar um café, vai lá conversar com ele. E eu fui lá e fiquei sentado conversando com ele, tomando café, conversando com ele, para que eu não venha me distanciar dele, ficar envolvido só com o meu trabalho e ficar distante dele. Tudo isso faz parte da tua comunhão, do teu relacionamento com teu filho, com a tua esposa, com teus pais. Sejam unidos. Aleluia, para você ganhar o teu filho, para que amanhã não seja um desviado. Aleluia. Que Deus abençoe nossas famílias. Abençoe nossas, como eu falei, nós estamos aqui para ser a dia após dia sermos ajustados, sermos melhores, aprendermos mais com o Senhor. Aleluia. Não pode dizer que não vai ser ninguém, não pode dizer que tu não aprende, não pode dizer que tu é lento, essas coisas, não, nunca, tu é difícil de lidar, não. Abrace, seja com teu filho, trate os erros que ele cometer com jeito, dentro de um padrão cristão. Chame a atenção, não faça como Davi, para não ter uma vida completamente destruída, familiar, como foi Davi, um grande rei, dedicado à nação, um grande vitorioso, mas uma família destruída, sofreu as consequências. Aleluia. Aqui diz que ele irou-se, mas não tratou, não fez nada contra Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon, e mais tarde ele cavou sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família, como eu já tinha falado. É muito importante desenvolver uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isto por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus, que é o nosso caso.
A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Aleluia. Então, irmãos, não adianta. Aqui você fica zangado. Davi ficou zangado, mas não castigou. Amar demais um filho, mimar demais um filho, também temos que ter esse cuidado. Amar demais. Depois que Absalão fugiu, Davi pranteava seu filho todos os dias. Davi parece ter sentido tanta falta de seu filho que se esqueceu que seu filho tinha feito. Meninos e meninas que são amados demais, de um modo em que vale tudo, causarão sem dúvida graves problemas. Aleluia. Perdoe, mas perdoe também, irmão, se houver alguma trate. Perdão é perdão completo. Nunca se joga na cara aquilo que foi passado. Nunca se cobra, nunca se traz à tona aquilo que morreu. Porque Cristo, Deus, não joga na cara nada dos nossos erros passados. Nossos erros passados, Ele esqueceu. Nós erramos continuamente. Quando nós pedimos perdão, Deus falou assim, eu passei uma borracha por cima disso. Assim também, irmãos, se alguém contra nós errar e nós perdoarmos, esquece, você perdoou, passa uma borracha, aleluia, porque nós continuamos tentando andar nos trilhos, no caminho de Deus, aleluia, porque assim nós seremos vitoriosos. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Então, irmãos, o tempo já chegou e eu quero ler só para encerrar, irmãos. Abram suas Bíblias, eu vou encerrar lendo esse texto aqui, que eu acho muito importante. 1 Timóteo, capítulo 3. Já estarei passando para o pastor Argemiro. Capítulo 3 de 1 Timóteo diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a vinho, não cobiçosos, nem de torpe ganância, aguardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que se servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. Escrevo-te estas coisas esperando em ver-te bem depressa, mas se tardar, para que não saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Isso está dando apenas uma leve instrução, diante de tantas na palavra de Deus, irmãos, como é o comportamento, aleluia, do servo de Deus. Eu não estou falando aqui de títulos, porque não é isso. Diácono, todos nós somos diáconos, são pessoas que servem, são pessoas que fazem. Então, irmãos, aqui é para todo cristão. Sejamos, irmãos, como diz a palavra de Deus, pessoas
justas, pessoas equilibradas, pessoas moderadas, aleluia, pessoas santas, sempre observando, irmãos. Aqui nós vimos, infelizmente, a história de Davi, uma história trágica, de grandes problemas para o seu reinado, para a sua família, mas que a nossa família, que nossos filhos sigam nossos exemplos, ou seja, nossos exemplos bons, que venhamos a fazer exemplos bons, que ele possa olhar assim, ser homens, pessoas dignas, pessoas honradas neste mundo, pessoas honradas dentro da igreja, dignas de herdar o reino do céu, como diz a palavra de Deus ali nos heróis da fé, que aqueles homens que fizeram tantas coisas, homens dos quais o mundo não era digno. Então eu quero dizer assim, irmãos, você é a contramão deste mundo, você é o inverso deste mundo, que Deus possa olhar para cada lar, para cada família, para cada um de nós e dizer assim, este mundo não é digno de ter eles aqui. Por isso que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor, porque Ele vai encontrar homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, tentando acertar os ponteiros na sua família, no seu lar, para que não venham ter consequências trágicas. E nós, irmãos, que possa assim, Deus olhe para nós e dizer assim, o mundo não é digno de ter eles aqui. O mundo está podre. O mundo modificou os princípios. O mundo não tem honra. O mundo não tem dignidade, erra tanto. Mas a minha igreja é santa, a minha igreja é imaculada, os meus servos e as minhas servas, eles tentam acertar, aleluia, nos seus lares, aleluia. É esta a mensagem desta lição, irmãos. Cuidado no nosso seio familiar, no nosso ensino, o que nós estamos passando, o que nós estamos ensinando. Aleluia. Entrego essas palavras em nome de Jesus. Vou passar para o pastor Argemiro para fazer a conclusão.